Olá, sou a professora Iesca, estou aqui para ministrar a disciplina de Contabilidade Pública do curso de Bacharelado em Administração Pública. Na nossa aula de hoje, nós vamos tratar sobre os aspectos gerais, noções básicas da contabilidade geral. A contabilidade geral, ela abrange diversos ramos da contabilidade, dentre eles a contabilidade pública. Por isso é importante que a gente estude, primeiramente, algum desses aspectos, dessas noções gerais da contabilidade geral, para que depois possamos introduzir os aspectos mais específicos da contabilidade pública. Então, vamos conceituar primeiro o que é a contabilidade. A contabilidade é uma ciência social, ela é social, não é exata, como muitos pensam, Ela é social e estuda a formação e a variação do patrimônio, Por que ela é uma ciência social? Porque ela não trata apenas de aspectos quantitativos, ela também trabalha aspectos qualitativos dentro da análise patrimonial. O patrimônio, por falar em patrimônio, o patrimônio é o objeto de estudo dessa contabilidade. Então, tudo que é registrado, analisado, verificado, feito pela contabilidade, é dentro dessa análise patrimonial. Pode ser uma análise patrimonial das entidades de pessoa jurídica ou pessoa física. Nós iremos nos deter aqui ao nosso estudo às pessoas jurídicas, ok? Pois bem, a contabilidade analisa, verifica, registra todas essas variações patrimoniais, também com o intuito de auxiliar os administradores em suas tomadas de decisões. Então, como ela vai auxiliar? Ela gera relatórios demonstrativos, que irão com foco na tomada de decisão, dependendo de que tipo de empresa ela está trabalhando. Então, e a necessidade dessa empresa. Então, cada empresa tem sua necessidade de tomada de decisões diferenciada, dependendo da sua área, e ela vai gerar esses relatórios que são importantes para a tomada de decisão dessas empresas, tá certo? Então, e quais são os usuários que irão também absorver ou verificar ou analisar essas informações da contabilidade? São as empresas, como a gente já viu, mas também temos outros tipos de usuários que podem estar verificando essas informações. Por exemplo, fornecedores, São empresas que irão fornecer matéria-prima ou fornecer prestações de serviço ou qualquer outro tipo de material para aquelas empresas. Dependendo da quantidade e da forma de pagamento que será realizada, principalmente quando é a prazo, esses fornecedores têm que ter a segurança do tipo de empresa que eles estão realizando essa transação. Então, por muitas vezes, eles pedem os demonstrativos contábeis dessa empresa para ter segurança de com quem eles estejam negociando. Os bancos, da mesma forma, quando essas empresas querem adquirir algum tipo de crédito dentro desses bancos, ou de empresas que forneçam créditos, eles necessitam dessas informações contábeis, dos demonstrativos e dos relatórios. Os investidores, para aquelas empresas de capital aberto, em que eles precisam investir, ou querem investir naquela empresa, é importante analisar todas essas demonstrações. Então, empresas de capital aberto são obrigatórias, são obrigadas a demonstrarem, publicarem, aliás, essas demonstrações contábeis. Então, lá no site do Bovespa tem disponível todas essas informações dos demonstrativos contábeis dessas empresas de capital aberto. O que quer dizer capital aberto? São capitais que estão disponíveis as informações a todos nós, assim como nas empresas públicas. As empresas públicas, todos os demonstrativos contábeis estão disponíveis a nós, da população, que somos outros interessados, dentro desses, a respeito dessas informações contábeis. É importante, nem todos da população realizam essa consulta, mas todas as demonstrações contábeis
estão periodicamente disponíveis a toda a população, né, lá no portal da transparência. Então, é importante que nós estejamos sempre verificando e analisando como o nosso dinheiro está sendo aplicado dentro dessas empresas públicas, né? Então, há como se acessar, e nós também somos usuários dessas informações. A contabilidade também possui suas técnicas, como eu já falei, tratei a escrituração, né? A escrituração é o registro dessas informações contábeis, elas têm um padrão, né, de utilização, de realização, né, e é realizada de diversas formas, dependendo do porte, do nível que essa empresa se encontra de faturamento. Temos também a auditoria, que é uma verificação, seja ela interna, auditoria interna ou auditoria externa, que é a verificação do que foi realizado pela escrituração. Se está cumprindo as normas, se está cumprindo os princípios contábeis, né, que devem ser seguidos dentro da contabilidade. A análise de balanço é uma análise dos demonstrativos contábeis de forma vertical ou horizontal, que pode ser realizado ao passar do tempo, se for horizontal, né, analisar como o ativo daquela empresa variou durante determinado tempo, né, durante diversos anos ou durante diversos meses, assim como a gente pode fazer um comparativo dentro do próprio daquele período contábil, que é a análise vertical, né, níveis de conta em relação a outros, né, resultados em relação a outros dentro do próprio período contábil. E análise gerencial, que são esses relatórios que vão proporcionar, né, números importantes para que aqueles administradores possam tomar a decisão, né? Como falamos, né, a contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio, que registra o patrimônio e as variações dele. O que é esse patrimônio? O patrimônio, ele é formado pelo ativo e passivo, né? É a divisão do patrimônio. O lado ativo do patrimônio é formado por bens e direitos. E o lado passivo do patrimônio é formado pelas obrigações e patrimônio líquido. O que é cada um desses? O ativo é formado por bens. O que são os bens? Os bens podem ser classificados em bens móveis, bens imóveis ou bens intangíveis, né? Os bens móveis são aqueles bens que podem ser movimentados, como a própria palavra diz. São as mesas, cadeiras, estantes, todo o material dentro da empresa, carro, né? Tudo aquilo maquinário que pode ser movimentado de um local para o outro com facilidade, são chamados bens móveis. Os bens imóveis são aqueles que a gente não tem essa facilidade de deslocamento, como os prédios, né, algum maquinário que não tem a possibilidade de se deslocar, alguns bens que geram até receita dentro da atividade rural, por exemplo, as árvores, são bens que não tem como a gente deslocá-los de um lado para o outro. Então, são bens chamados imóveis. E nós temos os bens intangíveis. Os bens intangíveis são aqueles bens que não são palpáveis, como os bens móveis e imóveis, né? Vou dar dois exemplos, que são bem conhecidos, né? Marcas e patentes e carteira de clientes, né? A marca e patente, ela tem um valor comercial, mas ela não pode ser palpável e nem tem um valor exato de mercado, né? E a carteira de clientes da mesma forma. Dependendo de cada empresa, que vai se ter um valor de mercado para aquela carteira de clientes. E aí, finalmente, nós temos as obrigações e o patrimônio líquido. As obrigações são as dívidas que aquela empresa tem com terceiros, e o patrimônio líquido é a riqueza líquida da empresa. Tá, gente? Por hoje é só, a gente fica por aqui. Mais à frente veremos detalhes mais importantes a respeito da contabilidade pública, né? E todas as suas especificidades. Muito obrigada.